Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Denis o Católico. Hoje, 3 de maio, por ocasião dessa data, a Igreja celebra São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos escolhidos pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco sobre a história desses dois homens, né? A Igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de nosso Senhor, escolhido por ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Vamos conhecer um pouco agora sobre São Tiago. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro identificava como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus. É uma figura sobre quem paira algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago o Menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago Menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer, Atos dos Apóstolos 15, 13, que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Isso São Tiago expressa no primeiro concílio da Igreja, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, verso 13. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especialmente para ele, 1 Coríntios 15, 7, e o nomeou uma das colunas da igreja. Na carta de São Paulo aos Gálatas 2, 9, é dito isso, que ele é um dos colunas da igreja. Quando Paulo vai dizer que conheceu Pedro, Tiago e João, os colunas da igreja. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta as conhecidíssimas afirmações de que a fé sem obra é morta, vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O famoso historiador judeu Flávio Joséfo relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. Este é São Tiago, um breve resumo, porque temos pouca informação ao seu respeito. Agora, conheceremos um pouco sobre São Filipe. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome era grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI nas suas catequeses sobre os apóstolos. Não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe. Isso está em São João, capítulo 1, versículo 45 ao 46. Encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, filho de José, natural de Nazaré. E aí, Natanael vai dizer, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou o grande Natanael. Aquele em quem não há falsidade, disse o próprio Cristo. Então Filipe disse, vem e verás. Demonstrando conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Então, Filipe anunciou Jesus, Natanael faz uma crítica
E Filipe não fica somente naquilo que foi anunciado. Filipe diz: vem e vê. Faz a experiência com ele. Faz a experiência com Cristo. Filipe apareceu novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe respondeu de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastaria para que cada um comesse um pedaço. Isso foi narrado no Evangelho de ontem. Né? O Evangelho de ontem é o início do capítulo 6 do Evangelho de São João. Né? Então, Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. Isso você encontra em São João, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versos do 20 ao 22. Esse fato é bem emblemático. Ele se torna um porta-voz entre os gregos e nosso Senhor Jesus Cristo. Muito possivelmente, o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Então, ele tinha um nome grego, porque provavelmente falava grego, tinha certos conhecimento da cultura grega. Né? Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando, na última ceia, Jesus disse que o conhecer significa conhecer também o Pai. Porque Filipe vai dizer: para onde vais? Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, né, que eu estou contigo, quem me vê, vê o Pai. Né? Essa reprimenda que Jesus dá a Filipe está no Evangelho de hoje, né? O Evangelho deste sábado. Então, Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ao que Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Veja que Jesus não diz eu e o Pai, eu sou o Pai e o Pai sou eu. Não, Jesus diz: não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Então é duas pessoas, um está no outro. Né? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucificação ou lapidação. O que nós podemos aprender, ou o que aprendemos com esses dois apóstolos? São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus, foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como é narrado por São João no capítulo 6 do seu Evangelho. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convidados com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou seu divino Mestre. Oremos. Ó mártires ilustres, faróis de tanta luz na fé e na esperança, já vemos a Jesus. E um dia, em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e uno. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós.